e o Vale do Jacuípe era habitado por dois povos indígenas, que eram os Quiriris e os Paiaiás. Possivelmente, um desses povos uniram o nome da ave jacu com os ipês, e a palavra Jacuípe significa rio dos jacus e dos ipês. Existe muita confusão também, até entre professores, com o rio Jacuípe, de Morro do Chapéu, que nasce na Chapada Diamantina e vem até Conceição da Feira, o nosso Jacuípe, com o outro Jacuípe de Conceição do Jacuípe. O rio Jacuípe de Conceição do Jacuípe, ele nasce em Conceição do Jacuípe e vai até Camaçari, onde deságua no Oceano Atlântico. Então é bom que fique claro que são dois rios Jacuípe. O nosso Jacuípe é da bacia hidrográfica do Paraguaçu e o outro Jacuípe é da bacia do Recôncavo Norte, sendo que o outro Jacuípe é um rio perene, mas é um rio menor. Tem uma barragem importantíssima que abastece Salvador, que é a barragem de Santa Helena, que banha alguns municípios, Mata de São João, de Ardávila e Camaçari, e tem a água vista como água mineral. E tem o nosso Jacuípe, do qual nós estamos falando agora, que nasce no Piemont esquerdo da Chapada Diamantina. Lembrando que o Paraguaçu nasce no Piemont direito e no Piemont esquerdo, no município de Morro do Chapéu, nasce o rio Jacuípe, e de Morro do Chapéu, lá no distrito ou comunidade chamada Morrão, até Conceição da Feira, onde ele conflui-se com o Paraguaçu, ele tem 490 quilômetros. Pois é, são dois, tá aí. Isso eu mesmo não sabia, que são dois Jacuípes. Acho que, em geral, as pessoas ignoram isso. Mas o outro não está assim, todo acabado como o nosso. O nosso não está nada bem, né? Ambos estão degradados e poluídos. O rio Jacuípe nosso, ele é mais importante pela extensão e por banhar o semiárido, porque o semiárido é uma região muito seca que necessita muito das águas do Jacuípe. Então, por isso, é considerado por muitos como um dos rios mais importantes do estado da Bahia, juntamente com o Paraguaçu, porque também é o rio que, junto com o Paraguaçu, ajuda a encher o Lago Pedra do Cavalo, e o Lago Pedra do Cavalo, com 4 bilhões e 66 milhões de metros cúbicos, uma vez e meia a água da Baía de Guanabara, abastece hoje Salvador e região metropolitana, e Feira de Santana e região metropolitana, ou seja, Salvador e região metropolitana recebe hoje 60% da água do Paraguaçu e do Jacuípe, mas está havendo uma transposição, está sendo construída, onde está sendo investido 500 milhões de reais pelo governo do estado, que vai trazer mais água para a feira. A obra já está chegando em São Gonçalo, e também vai levar mais água para Salvador e região metropolitana. Por isso, Mas vem cá, seguinte, esses rios não são muito poluídos para a gente estar se abastecendo da água deles? não, existe algumas situações que é bom que as pessoas fiquem sabendo. O que nós, professores, cientistas, ambientalistas, nos preocupamos é em conter a poluição que existe. Eu sou membro do Comitê do Paraguaçu e do Lago Pedra do Cavalo, que é a APA. A bacia do Paraguaçu, que engloba a bacia do Jacuípe, tem 86 municípios, que é 10% do estado da Bahia. Todos esses municípios, direto ou indiretamente, jogam seu esgoto sem tratar no Paraguaçu, no Jacuípe e em seus afluentes. Mas o ponto em questão que as pessoas precisam saber é que os rios, quando chegam nos lagos profundos, como é Pedra do Cavalo, um dos lagos mais profundos do Brasil, tem em média entre 90 e 100 metros de profundidade, tem o que nós chamamos de resiliência, por ter muita profundidade,
termina a matéria orgânica de esgoto poluído, não contaminando a água nos pontos de captação. Então, o ponto de captação hoje, de Pedra do Cavalo para Salvador e para Feira de Santana, não há poluição. É bom que isso fique claro. Às vezes a gente fala o rio Paraguaçu está poluído, o rio Jacuípe está poluído, mas o rio Jacuípe tem pontos específicos poluídos, a poluição não se espalha por todo o rio, e o Paraguaçu, a mesma coisa. Quando chega no lago, essa poluição ainda não nos afeta. E também a água é captada em Conceição da Feira, e lá tem uma ETA. ET é Estação de Tratamento de Esgoto, e ETA é Estação de Tratamento de Água. Então, quando a água é captada do lago, em Conceição da Feira, ela entra em uma ETA, que eu já fui lá algumas vezes, e nessa ETA, ela passa por um processo de tratamento, onde é colocado na água cal virgem, flúor e hipoclorito de sódio, e aí a água já vem para as cidades tratada. Quer dizer que a gente, então, não precisa se preocupar? Não, nossa água que bebemos, ela é melhor do que a água mineral de todos os pontos de vista. A nossa questão é com a tubulação. Por isso que nós precisamos ter em casa um filtro para que a água passe por um outro tratamento apenas por causa dos cânones. Mas a água que hoje é distribuída para Salvador e para Feira de Santana, ela não é poluída. Eu não estou falando isso apenas por falar. Existe na Secretaria de Meio Ambiente, de todos os anos que eu passei, uma pasta com análise das águas, certo? Que é distribuída e de vários pontos do Lago Pedra do Cavalo, que era pago pelo município enquanto eu estava lá, e nós coletávamos 2 vezes por ano, e a qualidade da água é de boa qualidade. Não tem nenhum risco de contaminação nem poluição. Certo. Agora, João, a gente já viu, inclusive, várias reportagens de TV mostrando a dificuldade dos pescadores, que já nem conseguem pescar, onde antes tinha abundância de peixe, agora não tem quase peixe nenhum, porque justamente por conta de poluição. Então, a situação não é tão grave? Não, a situação envolve uma série de outros fatores que, às vezes, quando eu falo, costumo receber telefonema, ameaçadores e algumas questões, porque o Brasil, infelizmente, tem as leis, mas nós nem sabemos como é que funcionam essas questões. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas o que preocupa é o seguinte: existe a lei federal ou as leis federais que regulamenta a questão dos corpos hídricos, mas essas leis não são respeitadas e as autoridades, eu não sei por que motivo, não faz com que a lei seja cumprida ou que os chefes dos poderes executivos de nossos municípios respeitem as leis e costuma não serem punidos. Como eu não sou advogado, não sou promotor, não sou juiz, eu apenas conheço as leis porque tomo curso, já tomei alguns cursos de legislação ambiental. Então, E o que é que não está sendo respeitado? Por exemplo, o Paraguaçu, segundo a Constituição Estadual e pela lei federal, o Código Ambiental, tem que ter uma APP, que é a Área de Preservação Permanente de 100 metros a partir da calha do rio. Os produtores rurais, os fazendeiros não respeitam e ninguém pune, porque muitas vezes essas pessoas patrocinam campanhas políticas de fulano e de ciclano. Então, eles fazem o que bem quer com o rio. A lei federal também diz que não se pode bater pesticida, herbicida, agrotóxico em dias de chuvas, nem próximo aos rios. Eles usam tratores para bater, usam homens para bombear esses produtos, sem respeitar dia que está chovendo, dia que está ventando, sem respeitar os corpos hídricos, chegam a matar peixes e ninguém toma providência. Então, a questão do Jacuípe são inúmeras. Tem a questão do agrotóxico, tem a questão do desmatamento, que provoca o assoreamento, tem a questão
dos lixões nas cidades da Bacia do Jacuípe e do Paraguaçu. Lixões a céu aberto, que cada ano que passa vão esticando o prazo para favorecer aos prefeitos, e o meio ambiente e os corpos hídricos sofrendo a cada ano. Mas o que tem os lixões com o Jacuípe? Os lixões a céu aberto, na maioria das cidades, ficam próximo de riachos e córregos que o chorume termina vindo parar nos rios. É o caso de Riachão do Jacuípe agora, que está na justiça e que não se resolve. É o caso de Feira de Santana, que aquele lixão não poderia ser próximo do Riacho das Panelas, no bairro Gabriela, que o chorume termina vindo parar no rio, como já existe várias denúncias. Feira é a cidade que mais polui o Jacuípe? Agora eu estou falando para você questões que depois aí vão ligar para mim e tal, que são questões que ninguém quer que fale. Feira de Santana, certamente, é a cidade que mais polui o Jacuípe se tratando de esgoto. Por quê? Porque existem vários riachos que, por questões políticas e falta de planejamento, deixaram ocupar a beira dos riachos, e essas pessoas que ocuparam a beira dos riachos ligaram de forma clandestina água cinza, que é água de pia, e água negra, que é água de fezes, direto para os riachos, e dos riachos vai direto para o rio. Isso acontece em Feira de Santana, isso acontece também em Riachão do Jacuípe, só que Feira é mais de 20 vezes maior que Riachão do Jacuípe, então o impacto em Feira é muito maior. O Riacho do Feira 10, o Riacho do Fato, na Chácara São Cosme, o Riacho do Tanque do Urubu, o Riacho do Feira 9, o Riacho que vocês chamam de canal do centro de abastecimento, o Riacho da Gabriela, o Riacho do Homero, o Riacho da Caraíba, o Riacho do Campo do Gado, todos esses riachos descem com fezes para dentro do rio Jacuípe, sem que as autoridades não tomem nenhuma providência, como é o caso agora do município, anunciar uma campanha de educação ambiental, sem nenhum educador ambiental do município e sem nenhuma ação do município, conforme a gente solicitou, para colocar redes nos riachos para conter o lixo, para fazer uma campanha para retirar os moradores, para criar novos bairros, os moradores que forem ficar, ter fosse séptica, para que o esgoto não vá para os riachos e não caia no rio, e nenhuma dessas ações foi respeitada pelo município. Então, Feira, pelo tamanho da cidade, e por a população ter se estabelecido primeiro na bacia do Jacuípe, porque a história da humanidade mostra que as pessoas sempre se estabeleceram próximo a rios por conta de água doce, e aí a bacia do Jacuípe foi a que mais cresceu sem planejamento, por isso é a que recebe mais esgoto em Feira de Santana. Você até recentemente estava na prefeitura, esteve lá por muitos anos, e justamente é educador ambiental. E está dizendo que a prefeitura não tem educador ambiental agora? O que aconteceu? Não, porque o governo Zé Ronaldo, quando eu entrei, tinha 8 profissionais e 4 estagiários. Nós tínhamos entre 11 e 12, sempre foi a média. No atual governo, que eu não quero nem citar o nome, ele foi demitindo as pessoas e, por último, me demitiu. Hoje tem um departamento de educação ambiental que não tem nenhuma pessoa. E se ele colocar alguém, é preciso que a imprensa veja se tem formação, porque eu tenho formação em meio ambiente, tenho formação em educação ambiental. Você colocar alguém é uma coisa. Agora, você colocar alguém que saiba fazer o que o município precisa é outra. E mesmo você sozinho, como eu estava agora, ultimamente, eu não tinha pessoas para coordenar e desenvolver aquilo que foi planejado para o município. Eu estou falando nesse sentido. Não existe nada do município, embora a lei complementar de 2018, que é a lei 120, o Código de Meio Ambiente de Feira, é um dos mais completos, fala que tem que ter um departamento de educação ambiental, não é respeitado. A Constituição Estadual, no capítulo 8, fala que os municípios são obrigados a ter educação ambiental, mas eles não respeitam.
E eu também não entendo, me perdoe, o Poder Judiciário, por que não faz essas pessoas cumprir o que está nas leis, que foi gasto nosso dinheiro para criar as próprias leis. Agora me diga uma coisa, educação ambiental é necessário, é importante, mas hoje é o mínimo que precisa o Rio Jacuípe, quer dizer, é necessário ações concretas. Você até já citou alguma coisa aí. Vai muito além de tentar colocar na cabeça das pessoas uma mentalidade para não poluir o rio, que é a educação ambiental, né? Olha, e tem que ter a educação ambiental contínua e paralela, mas devido ao crescimento da cidade, sem ações e sem planejamento na bacia do Jacuípe, na bacia do Subaé e na bacia do Pojuca, falando apenas do Jacuípe, nós precisamos de ações emergenciais e ações que envolvem dinheiro, que não é pouco dinheiro, que o município não tem esse dinheiro, mas o município não se mexe para adquirir esse dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei 10 anos na secretaria falando que era necessário a secretaria ter um convênio com o Ministério do Meio Ambiente. Ninguém nunca foi lá. Entendeu? Muitas vezes se coloca secretário por colocar, mas o secretário não entende, porque é um cargo político, e aí nunca vai a Brasília com projetos específicos e nem com convênio para se usar o dinheiro do Ministério da Cidade, do Ministério do Meio Ambiente, do Banco Mundial, para se cuidar das questões ambientais referentes à água que a gente bebe. Nunca foi feito. Então, hoje, a gente precisa de muito recurso para as ações do Jacuípe e precisa de projetos do governo municipal que não tem nenhum, precisa de pessoas que conheçam, e eu não conheço pessoas que conheçam o Jacuípe, porque a cidade tem casas em cima de riacho, o exemplo do Riacho Tanque da Nação, o Riacho Manuel Matias, que são no bairro Tanque da Nação, o Riacho 18 do Forte na Rua Nova, as casas são em cima do riacho e o esgoto jogado diretamente para o rio. Qual seria a solução? Nessas situações aí, nós teríamos que fazer estação de tratamento lá onde existe a da Embasa, expandir, ou então fazer, antes do bairro Três Riachos, uma outra estação de tratamento para tentar, pelo menos, tratar esses esgotos que ninguém vai desmanchar, ruas inteiras em cima de riacho. Tudo que falarem nesse sentido, você me perdoe, mas tudo que falar nesse sentido é mentira quando disserem a você que vão tirar moradores da beira do riacho, não vão tirar porque nunca tiraram, porque não se preocupam. Na verdade, o trabalho teria que ser preventivo. Hoje existe esse trabalho, o que resta é a gente fazer, nos locais que forem possível, fazer fossa séptica, onde der para fazer, entroncar as casas que não têm rede de esgoto, na rede de esgoto, onde houver, e o que sobrar, tem que fazer uma estação de tratamento para tratar, e tem que usar bactérias vivas constantemente nos riachos para diminuir a poluição. Mas nada disso é feito, porque não se preocupam e porque não tem, dizem que não tem dinheiro. Nunca tem dinheiro para isso. Tá, para a gente encerrar, justamente até tem a ver com o que você finalizou falando aí, dizendo que não se preocupam. É isso que eu queria saber. Essa situação, ao menos da poluição do rio, está sendo monitorada por alguém, por algum órgão, mesmo que não municipal, que a gente já está vendo pela sua descrição que municipal não, mas tem alguém, pelo menos, fazendo esse monitoramento? Não, não tem ninguém fazendo esse monitoramento. O Riacho da Espuma, que é o Riacho do Feira 10, ele nasce na Vasco Filho, na Serraria Brasil, e vai até o Rio Jacuípe, sem nenhum tipo de monitoramento. O Riacho Cipriano Barbosa nasce na Maria Quitéria, no bairro São João, corta o bairro Queimadinha, Barroquinha, Rua Nova, final do Feira 9, Feira 4, passa dentro dos Três Riachos, chega no Rio Jacuípe, totalmente poluído, sem nenhum monitoramento. Acontece isso com o Riacho das Panelas, na Gabriela, com o Riacho Caraíba, na Caraíba, com o Riacho Campo do Gado e com o Riacho do Maia, no Centro Industrial do Subaé,
lá no Tomba, que também corre direto para o lago sem nenhum monitoramento. Não há interesse e não há projetos de monitorar. Tudo que você ouvir aí é conversa fiada. Quando alguém disser que a captação e tratamento de 78% da bacia do Jacuípe, isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque no próprio rio, na ponte, se você coletar água, você vai ver que o rio está muito poluído. Se fosse verdade o que afirma, o rio não estaria tão poluído aí na ponte. E o outro fator é que você coleta para tratamento as ruas que estão com rede de esgoto, mas as pessoas que moram nas ocupações irregulares, na beira das lagoas e dos riachos, não tem coleta e tratamento. Então, tudo isso vai parar no Rio Jacuípe. Acontece isso com Prato Raso, acontece isso com locais na Baraúna, na Rua Nova, na Gabriela, na Caraíba, no Homero Figueiredo, no Jardim Cruzeiro, no Sobradinho, no Feira 10, no Viveiros, no Jardim Acácia, no Areal e em parte do Tomba, que corre sentido Feira 10 e desce para o rio. Mas você se referiu ao monitoramento dos riachos. E depois que chega no rio, nem no rio, lá no final, não tem ninguém vendo qual é o nível de poluição? Não, não existe, porque teria que ter uma estação de monitoramento para a gente pegar a coleta do período do Lago Cheio, que é o Jacuípe-Jaí, e do Lago Baixo. Isso não é feito. O governo do estado tem estação de monitoramento do INEMA, mas não é estação de tratamento, estação de monitoramento para medir a qualidade da água. Nós não temos, não. Se alguém disser a você que tem, pode pedir a comprovação, porque falar muitas vezes é fácil. A gente quer ver os dados, porque eu acompanho o trabalho que era feito pela Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Universidade Federal do Recôncavo, com a professora doutora Hilda Talma, que é Química Analítica da Água, e nós que fazíamos esse trabalho, mas é o mínimo possível. Não temos estação de monitoramento fixa para fazer O isso. E Estado não tem, há. você disse, não? O O Estado tem? Estado, o Estado tem estação de monitoramento no Rio Jacuípe e no Paraguaçu para a questão de monitoramento de cheias. Mesmo assim, algumas não estão funcionando, mas é para cheia, não é para a qualidade da água, não. Uhum, certo. Tá E, bom, essa, e, obrigado essa, então. e essas que o Estado tem é da Agência Nacional de Água, da ANA. Foi o governo federal que colocou. É, isso que eu imaginava, que pelo menos o federal tivesse uma preocupação aí nesse setor. Mas tá bom, obrigado então, João, pela sua disposição aí. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o Rio Jacuípe. É um rio apaixonante porque é muito importante. E eu já cataloguei os peixes do Rio Jacuípe, todas as espécies que foram introduzidas, que chamamos exógenas, as espécies nativas. Vale ressaltar que não há um trabalho de reprodução das espécies nativas em nenhum lugar do estado da Bahia. Eu gostaria de falar com você, porque o pessoal do Canal do Sertão, somos um comitê, construção do Canal do Sertão do Eixo Sul, que vai pegar o estado da Bahia, já tem 4 dias em Brasília e está praticamente confirmado que vai haver a transposição do Rio São Francisco para o Rio Jacuípe e nós acreditamos que vai ser a solução para inúmeros municípios sair da falta d'água, da salinização do rio e buscar fixar o homem do campo no campo. Isso vai acontecer com Gavião, com Riachão, com Serra Preta, com Anguera, com Candial, com Tanquinho, com Jaguara, aqui em Feira de Santana, e com parte de Ipuaçu. Tá bom, que Eu, boa notícia então, porque a princípio não ia incluir a Bahia na transposição, sempre teve essa polêmica e tudo, mas vai mudar? Você acha que vai mudar essa orientação? vai mudar porque nós, inclusive eu, fiz um trabalho que foi apresentado ao governo federal mostrando que não seria justo você pegar a água do São Francisco e levar para o Ceará, que agora está rotando água, porque eu não posso nem falar isso, mas eu vou até me segurar, mas eu sei que levaram água para o Ceará, para Paraíba, só que nós, baianos, através do Rio Grande, do Rio Preto e do Rio Corrente, são os maiores afluentes em volume de água hoje, bota 30% de toda a água do São Francisco
e a Bahia é o único estado que não recebeu água, ou seja, a gente dá água para levar para os outros e nosso estado não recebeu. Então, baseado nessas ponderações, felizmente o governo federal se sensibilizou que o povo baiano também precisa de água. Nós queremos deixar claro que não somos contra aos nordestinos do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, que eles também precisam, são nossos irmãos, mas é justo também que a Bahia, que produz água para o São Francisco, também tenha água. Com certeza. Tá bom, obrigado, João. Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição, parabéns por seu trabalho, e eu me orgulho de ser feirense, porque aqui em Feira tem uma imprensa muito boa, e ultimamente a imprensa tem se preocupado com a condição ambiental do município, e isso vai dar bons frutos. Um abraço e tudo de Um bom. abraço. Obrigado.